Todos sejam muito bem-vindos. Feliz com a presença da nossa amiga, da Ana, a outra não conheço, Jéssica. Nancy, Daneliane, mas alguém novinho não, né? Preparando o ambiente, uma pequena mensagem. E perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós já perdoamos aos nossos devedores. Pedir sem espírito de retribuição não é justo. A lei do mérito funciona em todos os destinos. Deus, sendo lei, não perdoa, isentando a pessoa da responsabilidade perante os erros cometidos. Esse perdão se manifesta na forma de oportunidades regenerativas. Você estará salvo de maiores sofrimentos na medida em que se dispuser a servir, amar e perdoar. Perdoar não é guardar ressentimentos, é não revidar. Se você já sabe perdoar, Deus lhe aumentará as oportunidades de trabalho com alegria e paz. Assim, envolvidos pela música ambiente, pela mensagem esclarecedora, o grande ensinamento do perdão. Voltemos todos nós o nosso pensamento neste momento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e à equipe espiritual desta casa. Senhor, aqui estamos, envolvidos pelo Teu amor e pela Tua aquiescência aos nossos trabalhos nesta casa que tanto amamos. Pedimos-te bênção especial à palestrante da noite, para que o tema estudado, que nos será entregue com muita amorosidade, seja por nós bem compreendido e que nós consigamos entronizar os ensinamentos recebidos, colocando-os na nossa vida, no nosso dia a dia. Assim, Senhor, com a Tua permissão, damos por aberta a palestra pública da noite de hoje. Que assim seja. Então, a palestra da noite está com a Silene, o instinto e a inteligência. Boa noite a todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, espíritas, não espíritas, simpatizantes. Sejam todos bem-vindos. Trouxemos um tema para nosso estudo, para nossa compreensão, para que possamos entender um pouco o que o Espiritismo nos traz, o que as obras básicas nos trazem sobre a evolução das espécies. Aqui nesse caso, vamos estudar sobre nós humanos, né? Porque se nós evoluímos a cada encarnação, a cada reencarnação, como que ainda encontramos tanta maldade, tanta atrocidade no mundo? Quais será que são essas influências ainda de tantos males que a gente ainda encontra aqui no nosso planeta Terra? Então, fomos buscar nas obras básicas essas questões e a primeira coisa que a Gênese nos traz, lá no capítulo 3, falando do instinto e da inteligência, nos esclarece que o instinto é a força oculta que impele os seres orgânicos a atos espontâneos
e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Então, isso é um instinto. Tudo aquilo que a gente não reflete para fazer é o nosso instinto que está nos comandando. Por exemplo, quando alguém chega perto da nossa pálpebra, do nosso olho, a gente instintivamente pisca sem refletir. É um ato involuntário, é um ato instintivo. Assim como é instintivo as plantas, né? As flores se voltarem para o sol, as aves migrarem para regiões mais ou menos quentes em determinada época do ano, tudo isso é instinto. E no Livro dos Espíritos, a questão de Kardec para os espíritos é lei da natureza, o instinto de conservação, já é um outro tipo de instinto, o instinto de conservação. Dizem os espíritos, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau da sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então, quando ele é maquinal, é nos seres não pensantes, que ainda não estão providos de inteligência. Então, as plantas, os animais mais simples, tem certos animais onde a inteligência já brota de uma forma rudimentar, mas ela já brota. Ela não tem ainda o ímpeto de raciocinar sobre suas ações, mas nós vemos a inteligência nos golfinhos, nos cavalos, nos cães, nos gatos, só que eles não têm ainda noção de pensar, de raciocinar, vou seguir por esse, vou seguir por aquele caminho. A inteligência deles é mais rudimentar. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Todo ato maquinal é instintivo e o ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Um é livre, o outro não é. Então, a inteligência ela é livre. Nós, seres humanos, nós viemos com o livre-arbítrio, que nós podemos escolher usar a nossa inteligência. Uns usam para o bem, outros usam para o mal. Então, ela é livre, essa inteligência. Enquanto nos animais, ela tem aquela inteligência, mas ela não ela é muito crua, né? Você pode chamar o cachorrinho, pode dizer assim, vamos passear? Ele já sabe, ele vai se colocar de alerta, ele vai lá pegar a coleirinha, ou ele vai descer a escada, ele já sabe que ele vai passear, ou escutando o carro do banho chegar, como lá em casa, ele já sabe, ele é inteligente, ele sabe, mas é uma inteligência rudimentar. Ele não raciocina, amanhã é dia de eu tomar banho e eu já vou ficar a postos para ir tomar banho. Não, ele escuta o carro chegar, ele já sabe que é o carro e ele vai. Né? Então, é diferente do homem, que o homem tem o livre-arbítrio e ele pode escolher os caminhos, através da sua inteligência, que ele quer tomar. O instinto é guia seguro, que nunca se engana. Né? Quando a gente tem um instinto, aquilo ali é seguro, é para nossa conservação, é para nossa sobrevivência. Uma mãe, ao ver um filho que vai cair na água, ela vai correndo lá, ela vai segurar, por instinto, ela não refletiu. Ela não pensou assim, não, agora eu tenho que ir correndo, eu tenho que ir lá salvar. Ela vai, né? Qualquer pessoa que vê que ela está caminhando, ela vê uma pedra no meio do caminho, ela vai continuar caminhando, que é um instinto, mas ela vai raciocinar e ela vai desviar daquela pedra ou daquele buraco no meio do caminho, daquela rocha, né? Então, é diferente. O instinto, né, como diz, nunca se engana, e a inteligência, pelo simples fato de ser livre, está por vezes sujeita a errar. Porque muitas vezes nós escolhemos o caminho do mal com a nossa inteligência. Não, às vezes, nem por vontade de querer fazer o mal, mas porque a gente achava que aquilo era o certo, né?
Mas muitas pessoas, elas escolhem o caminho do mal por ser mais cômodo, pela sua ganância, pelo seu orgulho, pelo egoísmo, querendo abreviar, às vezes, o caminho de, por exemplo, chegar a ter mais posses, então ela vai passar a perna em alguém, ela vai escolher um caminho que não é legal, né? Para conseguir o seu objetivo, né? Então, ela está muito ainda ligada à matéria, né? Não tanto à inteligência moral, onde já se reflete mais, pensa mais no próximo, procura não fazer ao outro que não gostaria que fizesse a si mesma. Então, muitas vezes ela vai por um caminho errado, né? Ao ato instintivo falta o caráter do ato inteligente. Então, é aquele instinto, você vai fazer aquilo sem pensar. E revela, entretanto, uma causa inteligente, essencialmente apta a prever, né? Então, ao instintivo falta o caráter do ato inteligente, mas revela uma causa inteligente, essencialmente apta a prever. Por exemplo, aqueles animais que, como falei antes, vão migrar para uma região que a temperatura é mais amena, porque quando está chegando o inverno, essas aves elas vão migrar, os pinguins vão migrar, vão procurar águas mais amenas, assim como as baleias. Nós temos a época que a gente vê aqui em Santa Catarina as baleias. Então, tem por trás um ato inteligente, né? Que é se mudar daquela região da outra. Assim como a gente pode ver certos animais que adotam um animal de outra espécie para amamentar, para proteger, porque aquele serzinho que ficou órfão ficou sem o alimento, então, por instinto, vai abraçar aquele animal, mesmo sendo da outra espécie, vai amamentar. Isso tudo tem uma certa inteligência por trás, mas ela é rudimentar. Ela não é como a nossa, que é raciocinada e que a gente escolhe qual caminho a seguir. A Gênese continua falando que ao ato instintivo falta o caráter do ato inteligente, como falamos, revela, entretanto, uma causa inteligente. Eu repeti, desculpem. Se admitir que o instinto procede da matéria, ter-se-á de admitir que a matéria é inteligente, até mesmo bem mais inteligente e previdente do que a alma, pois que o instinto não se engana, ao passo que a inteligência se equivoca. Quer dizer, de onde vem na matéria essa inteligência? Vem do nosso espírito. É uma semente plantada ali por Deus, pelo nosso Criador. Então, por trás dessa inteligência, ela tem a semeadura do Criador, que a partir do momento que nós vamos evoluindo como espécie, nós vamos aprendendo a ter inteligência, que passa do instinto ao instinto de conservação e à inteligência. O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação e nem premeditação. E no homem, só no começo da vida o instinto predomina com exclusividade. Então, quando nós nascemos no plano material, na Terra, quando bebês, nós choramos quando nós temos fome, nós nos voltamos ao seio da nossa mãe e sugamos. Ninguém ensinou a gente a sugar o peito, a mamar, né? Fazer esse ato. Ele é involuntário, ele é impensado, ele é um instinto de conservação, um instinto para a gente se alimentar. O choro é um instinto para a gente mostrar que não está bem, que nós precisamos de alguma coisa, que tem algum desconforto. Então,
alguém que está cuidando desse bebê vai lá acudir, acolher e vai tomar conta, né? E no próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, né? Como já falamos anteriormente, o piscar do olho quando algo vai bater no olho, o desviar de um obstáculo, para fugir a algum perigo. Então, quando a gente vê um perigo, escuta um estouro, o nosso instinto faz com que a gente corra. A gente nem teve tempo de pensar. A gente instintivamente vai correr, ou vai se abaixar, vai se proteger para fugir daquele perigo, né? Daquele risco. Para manter o equilíbrio do corpo. Então, nosso instinto faz com que nós vamos nos equilibrar. Tais ainda o piscar das pálpebras para moderar o brilho da luz, o abrir maquinal da boca para respirar. Então, se alguém vem tapar o nosso nariz, instintivamente a gente abre a boca para respirar, né? Então, a figura da planta, que só tem um instinto, que ela vai se voltar, adora essa flor, é 11 horas, né? Então, quando o sol bate, ela abre, depois, quando o sol vai embora, ela se fecha. Os animais que têm o instinto predominante, mas já tem uma inteligência rudimentar, e nós, quando bebês, nós somos movidos puramente por instinto. A partir dos meses que vão passando, a gente vai aprendendo, a inteligência vai brotando, né? Questão 703, Kardec perguntou aos espíritos com que fim Deus concedeu a todos os seres vivos um instinto de conservação. Então, eles respondem, os espíritos, que porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhe deu a necessidade de viver. Depois, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, desde lá dos primórdios do Homo sapiens, lá das cavernas, ele instintivamente já tinha o instinto de conservação, e intuitivamente ele tinha uma noção assim de que existia algo superior, além dessa vida material, né? Então, desde lá dos primórdios, existia o medo da morte. Por isso que eles se protegiam nas cavernas, ou dos animais, do trovão, eles tinham no início medo. E tudo isso porque eles eram muito mais, nós, né, éramos muito mais instinto do que razão. À medida que o tempo foi passando, nós fomos evoluindo. Então, sendo o instinto o guia, né, certo, quando a gente age por instinto, é aquilo que temos que fazer para nos proteger, para nos conservar e tudo mais. E as paixões são as molas da alma no período inicial do seu desenvolvimento. As paixões aqui, como aqueles vícios, como aquelas vontades do nosso eu, do nosso ego, para evoluir. É a lei do progresso. Então, as paixões são essas molas que nos movem ao progresso, né? Por vezes, aquele e esta se confundem nos efeitos, né? Então, muitas vezes, nós achamos ou damos como desculpa que nós agimos por instinto, mas muitas vezes são as nossas paixões que estão nos movendo, né? Quantas vezes a gente ouve falar assim, eu matei por instinto, sendo que, não, matei porque eu tive vontade de matar, né? O homem, naquele ímpeto de raiva, às vezes de alguém que fez algo errado ou tudo mais, ou para defender um filho, uma esposa, ou o que quer que seja, das suas paixões, ele vai lá e mata, ele comete um ato que não deveria ter cometido, que nós não podemos tirar a vida de ninguém, né? E outras coisas. Há, contudo, entre esses dois princípios, diferenças que muito importa se considerem. O instinto é guia seguro, sempre bom. Pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, porém nunca prejudicial.
enfraquece-se pela predominância da inteligência. Então, à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos aprimorando a nossa inteligência, o nosso instinto ele vai se tornando inútil, né? Porque nós já podemos refletir e pensar naquilo que é bom para o nosso, para a nossa conservação, para a nossa vida, né? As paixões, nas primeiras idades da alma, têm em comum com o instinto o serem as criaturas solicitadas por uma força igualmente inconsciente. Então, quando nós somos movidos por aquelas paixões que são um certo vício, é tão inconsciente que parece que nós somos escravos daquelas paixões. Se nós já tivemos oportunidade, né, de ter algum vício, nós sabemos o quanto é escravizante ter uma paixão assim que nos mova, que a razão, a inteligência não consegue nos desviar daquele caminho, ou da droga, ou do vício pelo sexo, do vício pelo comer demais, ou do jogo, né, da mentira para conseguir tudo o que quer. Então, é como se fosse mais forte que a pessoa. Então, muitas vezes, quando os vícios são prejudiciais, sempre é para o lado errado que o homem vai, né? Que o homem caminha. E principalmente pelo orgulho, pelo egoísmo, por isso que existem ainda tantas guerras, tantas brigas, tantas disputas por poder, por cargo. É tudo o vício, né, do orgulho, a paixão, né, do egoísmo, eu só penso em mim, eu não penso no próximo, né. Então, as paixões nascem principalmente das necessidades do corpo e dependem mais do que o instinto do organismo. Então, todas as paixões, quando elas nascem, quando elas brotam, lá o homem no começo, lá, depois eu vou chegar no livro da Joana de Ângeles, onde ela ilustra isso muito bem, de como vai brotando essa vontade, essas nossas paixões, que são os nossos vícios morais, né? O orgulho, o egoísmo, as disputas e tudo mais, e como a gente vai se distanciando do bem, muitas vezes por causa dessas paixões que vão brotando em nosso íntimo, né? O que, acima de tudo, as distingue do instinto é que são individuais e não produzem, como esse último, efeitos gerais uniformes. Então, eu, Silene, eu posso ter um vício que a minha filha Ana não tem. Uma paixão que o meu filho, Alfredo, não tem. Então, elas são individuais, elas não são uniformes. Um povo pode ter, a maioria daquele povo, um vício, uma paixão, às vezes, por um Deus diferente do nosso. Nós somos cristãos e outros povos não são. Então, por conta daquele vício, por conta daquela paixão, por aquele ser que ele acredita ser o Deus, o soberano, eles chegam a se matar. Os homens-bomba são um exemplo disso. Então, destroem outros seres por conta daquela paixão. E estas, né, variam de acordo ao contrário da intensidade da natureza dos indivíduos, tá? São úteis como estimulante até a eclosão do senso moral, que nasça de um ser passivo, um ser racional. Nesse momento, tornam-se não só inúteis, como nocivas ao progresso do espírito, cuja desmaterialização retardam. Abrandam-se com o desenvolvimento da razão. Então, essas paixões, elas são úteis, elas são estimulantes à lei do progresso. Mas a partir do momento em que nós alcançamos o progresso e vem a eclosão do senso moral, onde a gente já consegue discernir que o que é bom para mim, às vezes não é bom para o meu próximo, a nossa moral
vai fazendo brotar um sentimento, né, de empatia, de amor ao próximo, de compaixão, de união, e a gente vai evoluindo. Mas isso é rápido? Não, não é rápido. Isso leva séculos, milênios, até a gente fazer brotar dentro de nós esses sentimentos. Então, por que atualmente a gente ainda vê tantas atrocidades, tantas coisas ruins acontecendo no planeta? Tantas guerras, tantas desilusões. Porque quem é que está aqui encarnado? Somos nós que erramos ali atrás, no passado, né? Que crucificamos Cristo, que queimamos as pessoas nas fogueiras, que atirávamos jovens, idosos, crianças aos leões, nos distraindo nos circos. Somos nós reencarnando. Então, o que ainda nós temos em nós muito? É aquele instinto, aquela paixão de ver aquela atrocidade acontecendo. Tinha gente, nós nos divertíamos com isso. E nem é tanto tempo atrás assim, sabe lá se é 10, 12, 15 encarnações nossas, não sabemos quanto tempo ficamos no plano espiritual. Graças a Deus já evoluímos, raramente ouvimos falar nesse tipo de atrocidades. Ainda ouvimos, mas muito menos que no passado, que as pessoas iam aos circos para ver esse tipo de atrocidade acontecendo. Pessoas sendo puxadas por carroças em estradas pedregosas e outros lá aplaudindo, rindo, apedrejando a mulher adúltera. Isso tudo aconteceu há pouco tempo atrás. Aí a questão 71, Kardec pergunta: a inteligência é um atributo do princípio vital? Não. Então a inteligência, ela não é um atributo do princípio vital, pois as plantas vivem e não pensam. Então a planta é um ser vivo, mas não é inteligente, não tendo mais do que a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. Somente a união com o espírito dá à inteligência a matéria animalizada. Então, quando nasce uma criança com alguma deformidade nessa região do glóbulo que tem a inteligência, essa criança, esse indivíduo, ele vive, mas ele não raciocina, ele não pensa, ele não é inteligente, ele não consegue se comunicar conosco como as pessoas que têm o cérebro todo formadinho pensam. O comentário de Kardec nessa questão é que a inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer as relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Então, nos animais que têm a inteligência rudimentar, eles não têm consciência de si mesmo. Eles atendem, né, o cachorrinho, o gatinho, pelo nome individualmente de cada um. Mas eles não têm consciência de por que eles estão aqui, o que eles fazem na Terra, eles não têm, eles podem até interagir com os outros animaizinhos da casa, mas quando eles veem um outro cachorro, um outro gato na rua, eles vão brigar normalmente. Então, eles não têm a inteligência ao qual é dada ao homem, ao ser orgânico, animado por um espírito pensante. Podemos fazer a seguinte distinção. Primeiro, os seres inanimados, né? As rochas, por exemplo, as pedras, tudo que não se move, tudo que não tem, né? Que são formados somente de matéria, não tem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos, né?
segundo os seres animados não pensantes. Então, todo o reino animal, formados de matéria, dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. E aí, o terceiro passo, e os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Essa é a sequência da evolução. Na questão 73, Kardec pergunta se o instinto é independente da inteligência. Precisamente não, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, se nós estamos com calor, nós vamos procurar uma sombra instintivamente para nos refrescar. Se nós estamos com fome, nós vamos nos alimentar. Se estamos com sede, vamos beber água. Isso desde lá do tempo do Homem Sapiens, né? Pode-se assinalar um limite entre instinto e inteligência, ou seja, precisar onde acaba um e começa o outro? E os espíritos explicam que não, que porque eles frequentemente se confundem, mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto e os que pertencem à inteligência. Então, se eu estou com fome, eu posso ir lá, pegar uma banana e me alimentar. Agora, se eu coloco o meu pensamento, a minha inteligência ali, eu estou com fome, eu vou lá pegar aquela banana, vou colocar, vou amassar, vou colocar um pouquinho de mel, um pouquinho de aveia, vou botar no micro-ondas, vou incrementar um pouquinho e vou me alimentar. Então, a gente consegue ter essa diferença de quando a gente começa a colocar a inteligência, o nosso ser pensante, a nossa vontade ali, naquele ato que no início era primitivo, né? Era instintivo. Então, na questão 75, Kardec pergunta se é acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, e às vezes mais seguramente que a razão, ele nunca se engana, porque instintivo é aquele ato que vai nos proteger. Então, que todos nós temos, todos os seres animados têm. Enquanto que a inteligência nós podemos optar os caminhos, né? Como já falamos antes. Aí Kardec continua pedindo, mas por que a razão não é sempre um guia infalível? Seria infalível se não existisse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio, como já falamos no início. Aí a Gênese ainda continua falando que o homem que só agisse pelo instinto poderia ser muito bom, né? Poderia ser puro, mas conservaria adormecida a sua inteligência. A gente não teria evoluído tanto intelectualmente quanto materialmente e nem moralmente se nós tivéssemos dotado só de instinto. Seria qual criança que não deixasse nunca o andador e não soubesse utilizar-se dos seus membros, das suas pernas, né, para caminhar e tudo mais. Aquele que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito mau. O instinto se aniquila por si mesmo, as paixões só se domam pelo esforço da vontade. Então, aquela pessoa que é muito ambiciosa, ela chega a ser gananciosa, passando em cima de outras pessoas para adquirir tudo o que ela quer na vida. Então, ela usa a inteligência dela para o mal. O viciado que quer cada vez mais e mais drogas, um exemplo que eu busco também para o lado do mal, vai se tornar, às vezes, um traficante, vai levar tanto mal a tantas famílias e tudo mais para conseguir o objetivo dele, que é cada vez mais ter mais droga, enriquecer e tudo mais. E assim,
se nós não cuidarmos, se nós colocarmos sempre o nosso egoísmo, o nosso ego, o nosso orgulho em primeiro lugar, a gente pode até evoluir materialmente, mas não moralmente. E aí, no céu e inferno, nós aprendemos que o temor da morte e o suprimento das necessidades fisiológicas representam um efeito da sabedoria, da providência e uma consequência do instinto de conservação. Então, nós já saímos das mãos do Criador com o temor da morte, por a gente não saber, antes de ser espíritas, que agora como espíritas a gente sabe o que acontece, né, depois da morte. Mas lá, antes de nós termos todo esse esclarecimento, a gente não sabia. Então a gente não sabia o que a gente ia encontrar depois da morte. Então a gente tem dentro de nós aquele medo, aquele receio, mesmo como espíritas, né? A nossa consciência às vezes nos aponta, será que ninguém tem de mim se queixar? O meu jeito, o meu lado ainda bruto, como será que eu vou chegar do lado de lá? O que vai acontecer comigo quando desencarnar e tudo mais? Então isso é um instinto de conservação que fala alto também, e ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido. Então, quanto mais estudamos e mais nos esclarecemos acerca da morte, menos medo da morte, menos temor nós temos, né? Sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem esse freio do medo da morte, nos levaria a deixar prematuramente a vida e negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento, pois que nós estamos mergulhados na Terra, que é uma escola. A gente está aqui muito para aprender o nosso espírito, passando por essas provas, por essas expiações, está aqui para aprimorar, fazer o nosso espírito evoluir moralmente. Então, as dificuldades em que nós estamos mergulhados nesse planeta, e cada um sabe das suas dores, das suas dificuldades, das suas necessidades, se nós não tivéssemos o instinto de conservação, ocorreriam muito mais suicídios do que ocorrem. Se já ocorrem tantos suicídios, nós tendo esse instinto de conservação, imagina se nós não tivéssemos. Seria o caos. A primeira dificuldade, a primeira obstáculo da vida, a gente ia lá e ia tirar a nossa vida material. Aí tem o livro Lições para a Felicidade, de Joana de Ângeles, né? Que ela coloca o passo a passo, então, de como a gente sai do instinto para a inteligência. Então, o herdeiro das próprias experiências, o espírito, vem se desenvolvendo ao largo dos milênios, alcançando patamares de evolução mais elevados e ricos de conhecimentos, assim como de sentimentos. Simples e ignorante nos seus primórdios, é portador dos tesouros divinos que nele jazem adormecidos, despertando lentamente durante o pélago das reencarnações até atingir a angelitude que lhe está reservada. Se nós formos pensar de que quando nós saímos das mãos do Criador, lá no início do nosso estágio hominal, nós éramos simples, ignorantes, somente movidos por instinto. Caminhamos, já passamos por tanta coisa, já fizemos tantas atrocidades, mas a gente ainda está aprendendo a ter sentimentos. Em nós ainda é muito cru essa relação com o outro, né? Com o planeta em si, com o próximo e tudo mais, né? Mas o dia que nós, através das nossas reencarnações, pois que uma só é muito pouco para nós sairmos das mãos do Criador simples e ignorantes e atingir o estado de angelitude em 80, 90, 100 anos é impossível, né? Nem se nós não dormíssemos, nós não iríamos conseguir esse estágio de evolução
que é um dia ser anjo, que é um dia ser espírito puro, que nos parece ainda tão distantes, mas um dia cada um de nós vai alcançar esse estágio. Depende unicamente de nós, dos nossos esforços. Então, a princípio, apresentam-se os impulsos, que são o surgimento dos instintos, predominando aqueles que fazem parte da sobrevivência para a conservação da vida, né? Concomitantemente, passando o tempo, tem início as manifestações primárias da luta para conseguir o atendimento dessas necessidades básicas. Então, fazemos todo aquele esforço para atingir as nossas necessidades básicas. Logo, resvalando para a agressividade e a violência. Nós lutávamos, na época que nós éramos homens da caverna, nós lutávamos por tudo o que era que nós queríamos, por aquela caverna, por aquele animal para nos alimentar, por aquela pele, por aquela fêmea ou aquele macho que nos interessava, e foi onde brotou a brutalidade das rivalidades, da agressividade, da violência, que exteriorizam os desejos ainda ínfrenes, que são predominantes em essa natureza fortemente animal. E que nós ainda encontramos nos nossos tempos pessoas que estão nesse estágio. Por isso que nós devemos orar por todos, né? E para que cada vez mais a moralidade brote no íntimo de cada um de nós. Porque muitos com quem nós convivemos ainda estão mais para esse lado da agressividade, da violência, do que para o lado bom, para o lado humano, né? Para o lado da moral. A Joana continua dizendo que à medida que se ampliam as áreas do relacionamento social, despontam as disputas pela posse, né? Aquela, eu quero aquele, eu quero isso, eu quero aquilo. Surgem as paixões dominadoras, aparecendo ao lado da competitividade, o ódio, o rancor, o desejo de vingança, quando se encontra contrariado o ciúme, a inveja, a astúcia para enganar e as torpes condutas para disfarçar a inferioridade. Então, nosso ego quer disfarçar toda essa inferioridade que ainda temos, que brota em nós ainda, no estágio em que às vezes a gente se encontra. Mas, de igual modo, despontam também os primeiros sentimentos de efetividade, de compaixão, de amparo e apoio aos seus, né? Primeiro a gente aprende a amar aquele núcleo familiar só nosso, depois a gente aprende a amar aqueles com quem nós convivemos mais, e aí quando a gente evoluir ainda, né? A gente aprende a amar o todo. Grupo social, grupo sanguíneo, que se dilatarão através das futuras experiências aos enobrecidos, devotamento, abnegação, que convidam a doação da própria vida, se necessário, em favor de seu próximo, né? Nós já vimos passar algumas figuras assim, assim como Jesus, assim como Gandhi. Nós tivemos o exemplo de Chico Xavier, Irmã Dulce, outros tantos que, né, Madre Teresa, que passaram por aqui e com certeza pensavam muito mais no próximo do que em si próprio, né? Que já tinha o egoísmo muito mais apagado, que passaram por aqui para nos dar o exemplo como Jesus, nosso modelo, nosso guia, que nós devemos lembrar sempre. Se nós usássemos nossa inteligência para nos perguntarmos o que Jesus faria nessa ou naquela situação que estamos vivendo, nós iríamos sempre pelo caminho correto, mas nós esquecemos de perguntar. E aí, diz Joana, desponta espontaneamente a inteligência no início, como manifestação do instinto, que não discerne, apresentando-se com a complexidade de valores que constituem e desenvolvem ao largo das necessidades evolutivas e dos desafios ambientais, sociais, morais, espirituais, e que no dia em que se unam os tesouros de alguns dos instintos transformados em sentimentos,
e de outros convertidos em inteligência lúcida será adquirida a sabedoria que os harmonizará em um todo de paz. A Terra ainda está um pouquinho longe disso, né? Bastante longe disso. Mas isso não vai acontecer enquanto um ser dessa Terra não se conscientizar em procurar fazer o bem. Então, nós temos que fazer a nossa parte. E quem sabe com o nosso exemplo a gente consiga inspirar outras pessoas a fazerem isso também. Sendo espíritas, nós somos já perfeitos? Não, nós não somos, mas nós estamos estudando. Nós respeitamos todas as religiões. E qual é a boa religião? É aquela que faz do homem uma pessoa de bem, que quer levar o homem a seguir o caminho do bem. Então não importa se está na religião A, B, C ou D, se é uma religião empenhada em transformar as paixões, os vícios, a moral em uma pessoa de bem, a seguir os caminhos, né, os exemplos de Jesus, é uma boa religião. Né? Temos que respeitar e não querer tirar e trazer para nossa e tudo mais. E no Evangelho segundo o Espiritismo, para encerrar, o Evangelho fala: não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Então, muitas vezes nós nos achamos sabedores demais das coisas e aí nós despontamos o quê? O nosso orgulho. E com isso, nós às vezes fazemos com que o outro ao nosso lado se sinta inferior. Então nós precisamos aprender a ter humildade, né? Suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a eles. Então, que nós, se somos providos de inteligência, de muito saber, que possamos usar esse saber para levar conosco essas pessoas atrasadas, mais retardatárias e conduzi-las, né, a uma inteligência moral, a uma evolução, a Jesus, a Deus. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Quantas pessoas inteligentíssimas criaram a bomba atômica, criaram as armas que tanto matam, criaram vírus em laboratórios. Quantas atrocidades as mentes inteligentes já fizeram outros povos passarem. Quantas pessoas foram mortas naquelas câmeras de gás. Quantos judeus aniquilados por pessoas altamente inteligentes. Então, se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Sendo assim, gostaríamos de agradecer a presença de todos, né? Que essas reflexões nos façam presentes todos os dias da nossa vida para que possamos empregar bem a inteligência que Deus nos deu. Muito obrigada. Nós que agradecemos a Cilei, né, pela palestra, pelos esclarecimentos, pela explanação. Vamos aproveitar esse momento para a parte final do trabalho da noite.
Enquanto fazemos a nossa prece final, também estaremos emitindo fluidos a todos nós que aqui estamos. Lembrando que nós todos somos doadores. Jesus, mestre amigo, nós te agradecemos por esse momento de aprendizado que tocou fundo os nossos corações, fazendo-nos refletir sobre o momento em que estamos vivendo, pois já temos consciência de que somos seres inteligentes e de que podemos, sim, evoluir mais rapidamente, seguindo os teus ensinamentos, Senhor. Por essa dádiva, somos gratos. Senhor, que nesse momento possamos também contribuir junto à espiritualidade amiga, para que todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, possam nesse momento receber fluidos restabelecedores da nossa saúde, da nossa paz interior, dessa harmonia tão necessária interior que necessitamos, Senhor, para a nossa jornada terrena, pois que conscientes estamos de ser o nosso planeta cheio de dores. Estamos num processo evolutivo difícil e precisamos da tua presença, Mestre, em nossos corações, para continuarmos seguindo em frente, firmes e fortes. Envolve-nos, Mestre amigo, com o teu amor, com a tua bondade, com a tua piedade, para que possamos fazer nesse momento essa renovação. Jesus, que a paz deste ambiente possa ser levada também àqueles entes queridos que neste momento trazemos à nossa mente. Ó Jesus, que possa chegar até eles esse momento de amor, de emanação de fluidos, envolvendo-os como se aqui estivesse. E assim, Mestre, agradecidos por mais essa dádiva, com a tua permissão, encerramos a palestra pública da noite de hoje. Que assim seja.